a gente fala sobre aperfeiçoamento de dons. É claro que os dons têm que ser aperfeiçoados na nossa vida, no nosso entendimento. E nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de entender dom. Tem muita gente, vou assustar, hein? Tem muita gente que pensa que tem dom e não tem. Vamos lá. Seguir, olha lá, pode projetar. Seguir o amor. O que é o amor? Jesus é o amor, né? É o caminho. Seguir o amor é andar no caminho. Então, o dom espiritual é para quem está no caminho. O do mundo, eu tenho um amigo que é do mundo, interessante, ele tem visões. Então, não é do Espírito Santo, é do outro. Certo? Do outro. Vamos lá. Seguir o amor e buscai, né? Então, é andar no caminho e buscai o dom espiritual com o que é zelo? Cuidado excessivo. O que é cuidado excessivo? O marido comprou um carro novo, né? Tudo que ele queria, automático, e a mulher pede: posso dar uma volta no seu carro? Minha filha, não. Agora, sabe por quê? Porque ele tem umas colocações que você não vai entender. A marcha dele é assim, é automático, sabia? Você não sabe, você não está acostumado e tal. Então, ninguém pode chegar perto do carro, não é? Porque aquele zelo ninguém pode chegar. Paulo diz que o dom espiritual você tem que buscar com zelo, ou seja, com cuidado excessivo. O que é isso? Então, o dom espiritual é uma coisa que você mantém. De que forma você mantém isso? Usando o quê? Os recursos da graça. Quem tem dom espiritual tem que jejuar, tem que madrugar. Não jejua, não madruga. Você não tem dom espiritual, você já teve, mas você está numa dificuldade. Aí você começa, às vezes, entrar naquelas mesmice que é terrível dentro das igrejas. Vou falar depois sobre isso. Vamos lá. Então, zelou, mas principalmente de profetizar. Claro, profetizar, porque todo o objetivo dentro da igreja é a profecia. E nós vamos falar sobre isso. Passa ao próximo. O caráter do dom espiritual. Então, o que é o dom espiritual? Paulo diz que o dom espiritual é uma manifestação da minha cabeça, da minha mente. Não. O dom espiritual, Paulo diz assim, é uma manifestação ou seja, é uma evidência de que o Espírito está agindo. Então, o que Paulo fala sobre o dom espiritual como uma evidência da operação do Espírito Santo? Paulo diz assim: aquilo que o olho não, o ouvido não, viu, Rafael? Aí eu vou orar pela irmã. Eu vou orar pela irmã, aniversário. Abençoa a tua célula. O Senhor deu uma revelação que Ele está cuidando da sua vida. Isso ela já sabia. Isso é consciência. Olha só a superficialidade disso. Será que o Espírito Santo é estranho? Outro irmão, o Senhor mostrou, minha irmã, que o anjo do Senhor está sempre perto de você. O anjo do Senhor acampa ao redor. Eu vou para frente da igreja e digo assim: culto para o Senhor revelou que há um grupo o Senhor mostrou uma jovem aqui e o Senhor revelou que ela tem problemas sentimentais. Todas
Todas têm. O dom espiritual, ele tem um objetivo: aquilo que não está na sua razão. Orei pela irmã. Você disse: minha irmã, interessante, eu tive uma visão com você. Eu via na sua mesa de trabalho, você estava no seu trabalho, era uma coisa contra você, uma carta, parece que uma acusação a você e tal. Era uma coisa, misericórdia, essa carta está lá na minha mesa, mas o Senhor está te dando uma libertação agora. Então olha só, ninguém sabia da carta que estava lá na mesa dela, ninguém sabia. Esse dom foi daquilo que ninguém sabia e operou uma libertação. Desculpa, é bom ter monitor, né? Diretor, em televisão tem isso, diretor, técnico, vamos lá. Então vamos lá, libertação. Mas eu orei pela irmã e o Senhor disse: interessante, eu tive uma revelação com você. Eu via, o Senhor me mostrava que essa semana você recebeu um resultado e você ficou preocupada porque deu uma alteração no seu exame e o Senhor disse que está te dando uma cura agora. Que coisa, eu tinha recebido um exame a semana passada. Glória a Deus, ela nunca vai esquecer esse dom. Edificação. O Senhor revelou que a semana passada você teve um acidente de trânsito e o acidente era para sua morte e Deus te deu um livramento. Como é que ele sabia? Ninguém sabia que eu tinha batido com o carro, tombei o carro 2 vezes, não sei o que, quase morri e tal. Edificação. Salvação. O culto profético. O Senhor revelou que entrou um homem aqui hoje e ele disse no seu coração antes de vir para a igreja: mas eu vou lá, o que vai acontecer? Não tem nada. Deus não fala e Deus está falando com você. E uma das coisas que Deus está falando com você é o seguinte: você tem um processo na justiça e você está para ser preso. Meu Deus do céu, era comigo, tal. Salvação. Nós temos que entender o dom dentro de uma conotação não superficial. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Nós temos que ter cuidado, porque tem gente que pensa que tem dom e não tem. Eu estava dando aula para 4º período, chegou uma senhora aqui atrás de mim, saiu por aqui. 4º, vocês estão no 3º. Essa senhora estava no 4º período aqui. Saiu atrás de mim ali e falou: tudo bem, pastor, tudo bem? Eu queria perguntar ao senhor sobre visão. Diga assim: pois não, o que o senhor quer saber? Eu quero saber do senhor se visão a gente vê. Eu falei: eu não entendi a pergunta. Repete que eu não entendi. Eu quero saber se visão a gente vê. Só tem visão sem ver. Diga: nunca vi. Como é que funciona? Não, pastor, por exemplo, eu estou no culto e eu fecho os olhos e me vem à mente uma cena. Isso não é visão? Não. A senhora tem imaginação, que é diferente. Eu também tenho várias imaginações. Então, ela imagina, né? Ou então fica olhando contra a luz, aparece um monte de luzinha assim, você fala: visão isso? Não. Alteração visual, luz, aquele negócio, o olho ficou torto, aquela coisa toda, você vê, não é visão. Visão você vê. Visão você vê. Às vezes a visão é tão real que às vezes você é quase que palpável. Eu tive um caso aqui do irmão, levantou aqui no meio do templo aqui, levantou e pelo meio do corredor e abraçou. Eu olhei assim e disse: misericórdia, tem um maluco aqui. Pensei que ele era maluco. Quando
terminou, ele saiu atrás de mim e disse: pastor, eu queria te contar uma experiência. Então, ele me contou uma experiência da mulher que estava, a esposa dele estava internada em estado grave, morrendo, e a equipe chamou de: você vai para casa, prepara tudo que ela morre essa noite. Ele desceu, quando ele chegou no carro, um varão chegou do lado dele e falou: calma, vai para casa que eu vou cuidar dela. E ele foi para casa. No outro dia, quando ele voltou, estava aquele lá no CTI, o leito dela vazio, e ela tinha tido alta, que tinha tido uma melhora surpreendente durante a madrugada. Ela falou: Amadeu, eu nunca mais vi aquele varão. Quando você estava dando aula aqui falando sobre anjos, quando eu olho do meu lado, ele do meu lado, eu dei um abraço nele. Veja só, a visão que ele teve do varão foi tão real que ele se levantou e tentou dar um abraço naquele varão. Muito bem. Então, o que é nós temos que orar, e por isso todas, aliás, eu falo aqui aos pastores o seguinte: o grupo de intercessão, às quintas-feiras, jejua até meio-dia para o aperfeiçoamento de dons. Eu diria, não é presbitério, mas eu diria que todos os irmãos que são usados em dons, visão, revelação, língua, interpretação, deviam fazer jejum quinta-feira até meio-dia. E pedir, na entrega do jejum, pedir: o Senhor, aperfeiçoa o dom espiritual da minha vida. Porque é um aperfeiçoamento. Quer ver outra coisa? Eu cheguei numa igreja, no culto profético, e o irmão: pastor, eu vi uma pessoa que chegava aqui na igreja. Eu digo: homem ou mulher? Não sei, pastor. Eu digo: não, peraí. Você viu? Você teve uma visão? Você viu? Sim, senhor, vi. O quê? Eu tive uma visão de uma pessoa. É homem ou mulher? Você viu ou não viu? Você viu ou não viu? Eu não vi um negócio mais ou menos turvo. Eu não sei. Nós temos que ter cuidado, porque quem está ouvindo fica nos interpretando. O que é isso? O que é dom espiritual? Quer ver outra coisa? Horrível. Sabe o que é horrível? Não é horrível, não, é horrorosa. Eu fico em pânico quando eu chego numa igreja. O Senhor revelou que entrou. O Senhor revelou. Esse é o tipo do dom que não é. Vocês querem? Tipo do dom que não é? O Senhor revelou que entrou uma senhora. Ela tem entre 42 e 45 anos. O Espírito Santo não sabe. Ele não é onisciente. Eu sou Espírito Santo, mas eu acho que ela deve ter entre 42 e 45. Até a paciência. Tenha paciência. Né? O Senhor revelou que ela tem entre 42 e 40. Que Espírito Santo é esse? É o Espírito Santo ou o seu Espírito? Muito bem, vamos lá. Bom, tudo isso é de aperfeiçoamento, porque o Senhor quer usar os dons com profundidade, principalmente culto profético. Nós estamos nos cultos proféticos, uma luta, não é? Aí você chega, culto profético, aí eu vou lá para frente. O Senhor revelou que entrou uma senhora aqui com uma ferida muito grande na perna direita. Aí todo mundo depois do culto procurando a mulher com a ferida na perna. Não vai achar. Você tem que discernir o dom. Aquela reunião antes do culto, que alguns chamam de pré-culto, dê o nome que der, é uma reunião para discernir os dons, não é para ter dom, não. Você quer ver uma igreja doente? É aquela igreja que você chega, senta no culto profético, irmão, Pai do Senhor, vamos começar. Esse é o tipo da igreja doente. Estou aqui falando, se tem uma igreja nesse sentido, está doente. Aí senta todo mundo, o irmão diz assim, uma intercessão pelo irmão que vai ficar na porta, uma intercessão pelo que vai fazer o louvor, uma intercessão pelo pregador, uma intercessão pelas crianças, 5 intercessões.
Bem, agora vamos aos dons. Algum dom? Algum dom? Vamos cantar um louvor? Uma intercessão pelo culto. Algum dom? Está doente a igreja? Não tenha dúvida, essa igreja está doente. É uma igreja sem manifestação do Espírito Santo. É uma igreja doente. O que acontece quando vos ajuntais, quando reunis? Cada um tem doutrina, revelação, visão, profecia, seja tudo para edificação. Bom, isso é dom espiritual para a edificação da igreja. Vamos lá. No exercício dos dons, quais são os erros? Nós tivemos uma luta muito grande, eu me lembro, logo que eu cheguei, eu me converti com 19 anos, isso não tem muito tempo. Sim, qual o motivo da graça? Tá. E quando eu cheguei, no início, a igreja estava começando, o Rafael já estava aqui, tinha um monte de gente que já estava na igreja, então mas havia uma luta muito grande com dons, muito grande, aqueles dons de qualquer jeito, aquela coisa toda e tal. E tinha uma casinha aqui, nós estávamos reunidos aqui, Gedeuti conversando com o Jonas, Gedeuti disse: rapaz, Jonas, nós estamos tendo uma dificuldade com dons. Como é que a gente faz isso? Rapaz, tem umas coisas esquisitas com relação a dom. Aí Gedeuti virou para mim e disse: Amadeu, olha só, prepara alguma coisa sobre dons, corpo, eu era estudante de medicina, você está estudando, faz alguma coisa, prepara alguma coisa. Gedeuti sempre teve essas ideias iniciais, né? Então nós começamos então a observar que um dos grandes problemas dos dons espirituais eram quando eles eram isolados. Tinha uma irmã na igreja que ela tinha dom e dominava a igreja. Eu tinha na minha igreja uma vez uma moça que ela se especializou em dom para casamento, só entregava dom para casamento. Eu cheguei uma época na igreja, tinha 19 pessoas comprometidas. Tudo dons que ela tinha. Virou uma Santa Antônia. Eu chamei as coisas mais absurdas. E eu disse: minha filha, não faça isso. Quando você tiver qualquer dom nesse sentido, me conta. Vamos acabar, que você vai criar problema para mim e tal. Mas não teve jeito. Continuou. Chamei pela segunda vez, tal. Na terceira vez apareceu um piloto lá, um piloto de helicóptero, se converteu, um cara todo torto, todo não sei o que lá, vindo de droga, não sei o que lá, e tinha uma moça nova convertida. Quando daqui a pouco a moça apareceu noiva, nova convertida, noiva. Você namorava já e tal, você ficou noiva? Não, eu conheci um rapaz aqui na igreja. Não, você tem um mês que se converteu, nem batizada é ainda? É. Então, quem é o noivo? Fulano, que também não era batizado, que nem estava liberto ainda. Como é que foi isso? Foi uma revelação. Uma revelação de quem? A irmã falou que não, é para contar para o senhor, porque o senhor não entende isso. Fala. Eu tive que chegar na frente da igreja e dizer: irmãos, olha aqui, tem uma irmã que ela só entrega dom para namoro e casamento. Essa irmã não tem dons. Eu disse no culto domingo de manhã: essa irmã não tem dons. Essa irmã botou na cabeça esse negócio de todo mundo casar. Isso não é do Espírito Santo de fazer isso. Terminou o culto, ela estava quase morrendo. Até aqueles diáconos piedosos estavam lá: pastor, o senhor acabou com ela? Se eu acabei com ela, porque ela estava acabando com a igreja. Então veja, o dom isolado. Aí você vai orar na casa de uma irmã, a irmã entrega um monte de dom para você, e você faz tudo que a irmã te orienta, esquece de passar pelo ministério, dá tudo errado, aí você põe a culpa na igreja. A falha foi sua. O dom não é fora do corpo, nós aprendemos isso no começo. O dom, ele está no corpo. O corpo, ele tem governo e disciplina. Um não interfere na
discerne, isso é corpo. Por quê? Porque o dom vem incompleto. O dom não vem completo. O irmão teve na minha igreja um dom de que ele comprava, apareceu aí, pobre, apareceu no carro, na igreja com um carro 0 quilômetro, lindo, vermelho, todo coisa sofisticado. Rapaz, que benção. Gostou, pastor? Gostei, né? Presente de Jesus, estava tudo certo. 3 meses depois o banco tomou o carro. Ele estava oprimido, queria sair da igreja e tal. Mas rapaz, que eu não estou decepcionado com dons. O que foi? Eu tive um sonho de que eu andava em Vila Velha num carro vermelho, lindo, novo modelo e tal. Eu fui na agência, vi um carro parecido com o que eu tive no sonho. Eu fui lá e comprei pela fé. Olha só, ele teve o dom, ele teve o sonho, e o sonho não era aquilo. O dom veio incompleto. O carro vermelho era a vida espiritual dele, não era aquele carro que ele ia comprar na agência. Então, qual foi o erro? Dom incompleto e ele não teve o discernimento. Particular interpretação. Você tem o dom e você faz, você adapta o dom àquilo que você acha, né? Eu estava no meu consultório, chegou eu cheguei lá, estava a minha atendente aos prantos. O que houve? Ah, pastor, nada não, senhor. Não, o que está acontecendo? O que houve? Fulano tal teve aqui, rapaz lá da igreja. O que houve? Ah, ele disse que me via vestido de novo chegando na igreja, ele de paletó, de terno, esperando eu. Eu não gosto dele. Então veja só. Então, ele teve o sonho casando com ela, e ele deu a interpretação: vou ter que casar com ela. Veja só que absurdo. Você tem um sonho e você mesmo decide. Está errado isso. Está errado. Governo e disciplina. O dom tem governo. A gente está falando de movimentos pentecostais. Eu não estou falando mal de movimentos pentecostais. Uma vez na igreja levantou uma profeta, meu ungido. Acabou, o tempo acabou. Veja só, o dom, ele se submete ao ministério. Se ela teve um dom e o dom tem uma ação sobre o governo, tem que passar pelo pastor. O senhor me revelou que aquele irmão vai ser diácono. Irmãos, olha, o senhor me revelou que o irmão... Não, senhora, não é isso não. O dom passa pelo governo, porque o ministério tem governo. Esse foi o grande erro dos movimentos pentecostais. Cada um tinha um dom para lá, um dom para cá. Então, por que isso? Por que o governo? Porque às vezes um dom completa outro. O pastor tem o governo, a irmã teve um dom com ele, mas aquela outra irmã também teve um dom com ele. Então o pastor, de posse desse dom e com aquele, deu uma orientação correta para ele. Isso é governo. Por que disciplina? Não, o senhor me revelou que era assim, outro me revelou, não, tem uma coisa errada. É por isso que às vezes você não entende, mas o dom que você pensou que não estava de acordo com o outro, vem para o governo. Isso aqui vai ser ajustado. Isso é disciplina e governo. Paulo, quando usa a figura do corpo humano para falar sobre dons e corpo, ele é perfeito. Não existe nada que tenha mais governo e disciplina do que corpo humano. Nem. Quando você fala de corpo, você fala de integração. Qual o exemplo maior que você tem de integração? O maior exemplo de integração que eu tenho lá em casa, eu e minha mulher conversa. Vai na loja comprar o carro, ela escolhe branco, você escolhe preto. Não é? O maior exemplo de interação é corpo. Então você vê as partes do corpo, elas trabalham sincronicamente. Mas o governo é de quem? De cabeça. O dom isolado é um problema. É um problema.
você tem o dom, você decide, não opera no corpo, não tem valor para o corpo, o dom isolado. Aquele irmão que tem o dom, que passa para o irmão, aquela coisa e tal. E tem pior ainda, que às vezes o adversário entra nisso aqui. Aí é terrível. Amiga, tem um negócio de amiga? Entre irmãs? Amiga, tive um sonho com o pastor. Aí eu não vou contar não. Amiga, aí amiga, como é que foi o sonho? Assim. Amiga. Tal. A amiga conta para outra amiga. Daqui a pouco é uma desgraça. Então veja só o seguinte: não opera no corpo, não tem valor para o corpo. Assim é com o pastor, assim é com o irmão da igreja. Daqui a pouco você está com um problema dentro da igreja, tá? Você tem dom, leva para o seu pastor. Deixa ele discernir. Mas eu contei o pastor. Tem um caso interessante aqui no Manaim. Tinha uma irmã muito usada. Aqui no início, né? E Gedeuti tinha uma tirada muito interessante. Aí ela chegou e disse, mas ela era muito usada, né? Chegou e disse: pastor Gedeuti, eu estava perto vendo, né? O espírito está muito triste, pastor, porque há uma revelação que o senhor deu. Tudo certo. Tá, muito bem, vamos lá. Então o espírito, né? Não, o dom não é seu. Na hora que você teve o dom, você entregou, a responsabilidade não é mais sua. A responsabilidade agora é do ministério. Dom. O dom espiritual é para projetos espirituais, não materiais. Porque você tem, às vezes, dentro da igreja, cria-se uma sociedade. Isso é um perigo, sociedade, material. Uma empresa. Um entra com dinheiro e o outro entrou com a fé. Deu tudo errado. Aí entra dons, aquela coisa. Pastor não sabe de nada. Entra dom, que vai ser uma maravilha, que fazia isso, que prosperava. O da fé, que teve aquele monte de dom e tal, e o outro, na fé no outro, entrou com dinheiro, botou dinheiro. Deu tudo errado. Aí quando dá tudo errado, então traz para o pastor. O que entrou com o dinheiro, está oprimido, possesso, quer bater, quer sair da igreja. O que entrou com a fé diz: em tudo dai graças. É projeto espiritual. Ele tem uma operação espiritual. Mas eu vou me mudar para Belo Horizonte a trabalho. Você consulta o senhor, está tudo certo. O senhor vai falar por quê? Porque a saída sua para lá está ligado a uma coisa espiritual. Então o material aqui vai depender do espiritual. Passa ao próximo. Acabou? Não. Zelo. Função no corpo, viver a revelação. O dom é temor e busca. Dom espiritual é temor. As maiores quedas que eu vi nessa obra foi quando pessoas com dons que perderam o temor. Tem um perigo. Um dia eu estava com um obreiro e ele era distraído. Naquelas reuniões ele ficava, aquela culto, a reunião aquela coisa toda, ele ficava olhando para cima, distraído, mexendo no pé. Um dia nós fomos tratar um assunto sério e eu fiquei observando ele, né? Aí quando terminou a pergunta, era um assunto sério. Aí ele olhou e tal. Aí quando eu fiz a pergunta: alguém tem algum dom? Ele olhou para mim e disse: eu tenho uma visão. Eu digo: peraí. Você tem uma visão? Pastor, por quê? Não, eu quero saber o seguinte: qual o segredo da sua comunhão? Você todo mundo de olhinho fechado, clamando, pedindo misericórdia, você de olho aberto, tem uma visão. Super santo. Ora, o dom não pode ser assim, você tem que ter temor, você não está brincando. Não, quando você entrega um dom, você está usando o nome do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, você está mentindo. Isso é mentira, você está mentindo ao Espírito Santo. Isso é sério.
Não brinca, você pode até falhar com relação a um dom. Falhar. Você é gente, você é humano, não tem problema nenhum. Agora, quando você entrega um dom da sua cabeça, que você sabe que você não tem daquilo, você está mentindo, você está usando o nome do Espírito Santo para contar uma mentira, sua vida é curta. Acerta isso. O dom espiritual é a forma visível do homem para os atos de justiça de Deus. Aquilo que está invisível, que ninguém está vendo. Já falei aqui sobre isso. Em grande parte dos dons, você tem uma ministração de anjos, como é o dom de línguas. Estou terminando aqui, só um minutinho. O dom de línguas tem um segredo. A irmã aqui está falando em línguas. Não, o outro irmão aqui vai interpretar. Ele não está traduzindo. Sabia? Interpretação não é tradução. Quando ela está usando em línguas, ela está sendo edificada pelo Espírito Santo. Nessa edificação dela pelo Espírito Santo, há uma ministração de anjos. Isso é um segredo para vocês, hein? Quando ela está falando em línguas no Espírito, há uma ministração de anjos. E a ministração de anjos está fazendo o quê? Está evitando que haja qualquer interferência do adversário na mensagem que ele está passando para a igreja. Isso é segredo, hein? Isso é um segredo nosso. Aprendam isso. Quando o irmão o tempo todo clamando, sabia? Você está falando em língua, você está o tempo todo clamando pelo sangue de Jesus. Senhor, não deixa haver nenhuma interferência aqui, para que haja uma ministração da tua graça, para que a mensagem seja para edificar a igreja, porque a profecia é a igreja. Olha como é que é importante esse dom na vida da igreja. Por isso Paulo diz que principalmente profetizar. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Nós vamos usar muita coisa para falar sobre o dom espiritual, mas nós precisamos aperfeiçoar esse entendimento sobre essa riqueza que há no nosso meio, que é a manifestação do Espírito Santo para mostrar todas as coisas e operar. Amém? Se teu novo
eu vi um varão, ele tem uma função na igreja. E ele é casado, tem 2 filhos. Casado e tem 2 filhos. Ele é casado e tem 2 filhos. Na semana passada, ele chegou em casa, contou a inverdade para a esposa. Quando ele fez isso, entrou uma opressão dentro da casa dele, e essa opressão algemou um dos seus filhos. E ele está fazendo seminário. Durante essa aula, ele se arrependeu do que ele fez. Ele pediu perdão, Senhor, me perdoa. Eu chegar em casa, eu vou contar a verdade para ela. Quando ele fez isso, um anjo do Senhor foi na casa dele. Já está dentro da casa dele. Quebrou as algemas que o filho estava preso. Esse filho seria raptado, mas ele está livre porque houve o perdão do Senhor. Amém. O Senhor deu uma visão com uma irmã de Brasília, e essa irmã, ela está gestante, e ela tem andado preocupada nesses últimos dias com respeito à formação do seu filho, que as notícias médicas têm levado a ela a essa preocupação com respeito à formação. Mas no momento da aula, eu vi um anjo do Senhor, que ele ia até essa irmã, porque ela fazia um clamor ao Senhor, e o anjo, ele fazia uma cirurgia na gestação desta irmã, e dizia para ela descansar no Senhor, que o Senhor já está revertendo a situação dela. Olha só, vocês tiveram o exemplo prático do que é a eficácia do dom. Levem isso para as igrejas, para os cultos proféticos. Isso aqui, eficácia. Deixa eu dar uma visão, irmãos, de que hoje caiu uma chuva de prata sobre a igreja. Não é nada, isso é consciência. Talvez ajude o a eficácia da operação da vida da igreja. Vocês têm que entender. Por isso, nós estamos batendo muito na tecla de culto profético. Isso é muito importante, né? O Senhor mostrou aquela coisa assim muito vaga e tal. O culto profético, guardem isso, porque nós que somos mais jovens vamos viver muito, mas os velhos vão morrer. Então é o seguinte, tem que guardar a memória. Então é o seguinte, quando o Senhor revelou sobre o culto profético, quando termina, viu? Quando termina lá na sua igreja, o pastor diz assim, o pastor terminou, que nós vamos atender as pessoas, eu chego aqui e digo, tudo bem e tal. Algum dom que eu citei lá no púlpito foi com você? Não, eu sou da chuva de prata. Ela nunca vai dizer isso. Não, eu sou do pão que não vai dizer isso. Certo? Outra coisa, terminando mesmo, uma irmã convidou, uma senhora da igreja convidou a doméstica que trabalha na casa dela, com cheio de, não, o senhor vai lá na igreja Maranata lá e assiste um culto, pede para orar pela senhora, tá bom, pede, a senhora está com um problema, falou assim, senhora, o problema em casa é com meu marido, meus filhos, tá, vai lá, pede orar, foi lá, uma semana depois voltou e tal, e ela é lá, por mim. Sim, e aí? Aí ele falou comigo que tinha um homem de branco que vinha com uma espada e me entregava. Aí ele saiu, eu fiquei lá sentado, mas não veio ninguém não. Não veio. Disse que um homem ia me entregar uma espada. Não veio, homem nenhum. Aí eu pensei, o que eu vou fazer com a espada? Então, para vocês verem como é que é. Bom, Senhor, bendizemos ao teu nome, te glorificamos por esses momentos, continua aperfeiçoando os dons na vida do teu povo, nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.